Salve, salve minha família, como vocês estão? Tudo bem? Família, vamos falar aqui sobre o operacional aqui que me fez colocar aí US$ 8.000 aí na conta, R$ 41.000 na conta. Eu já venho operando o petróleo, né, o Spot Brent, desde o início ali do conflito, né, Estados Unidos e Irã, e acabei shortando, na verdade, o topo, né? Acabei shortando, tem até o último vídeo aqui do canal é desse short, né? Porém, eu saí um pouco decepcionado. Por mais que eu tinha feito ali R$ 14.000, né? Eu poderia ter saído com praticamente o dobro. Olha o tanto que o preço, né, se movimentou depois. Então, pior do que perder dinheiro é você deixar de ganhar dinheiro. Isso é pior do que perder dinheiro. E aí o que aconteceu? Eu esperei o movimento do gráfico novamente e acabei fazendo uma entrada após o gap de abertura, né? Aqui a gente tem um gap, essa parte aqui, ó. A gente tem um gap na abertura. Então o que eu utilizei nesse operacional aqui para estar colocando dinheiro no bolso, né? Então basicamente, família, simples, direto, objetivo, sem muitos indicadores, porque indicador não é o que vai fazer você ter dinheiro, né? Não é o que vai fazer de fato você fazer dinheiro no mercado. O que vai fazer de fato você fazer dinheiro no mercado, né, ao meu ver, é o que? A quebra da estrutura, né, o próprio preço, né, dando BOS aí e choque, né, e zonas de order block, né, supply and demand. Então basicamente esse foi meu operacional aqui, zona de order block, para poder fazer essa operação, né. Então nessa operação, nessa primeira aqui, né, que eu peguei essa movimentação, quando eu fechei ela aqui, né, eu já tracei essa zona de order block de venda nessa parte aqui de cima, né? Zona essa zona de order block aqui. Quando o preço ele veio tocar nessa região aqui, né, que é uma zona de order block de compra, ou seja, a gente tem aqui, ó, uma resistência nessa parte, né? Você vê um triângulo aqui também, um triângulo ascendente, e você vê o preço tocando, né, dentro desse triângulo. Ele rompe, faz o reteste e vai direto. Então nessa parte que ele faz o reteste e rompe de fato, né, ele pratica aqui um BOS, né, o Break of Structure, ou seja, a continuação da alta, né? Ele rompeu aqui o último topo, BOS, continuação de alta. Então sempre nesses fundos aqui, ó, né? Você pode acompanhar aqui pelo MACD também como já estava vindo, né? Ele já estava numa zona de alta, né? Do meio para cima aqui a gente tem a zona de alta. Então ele já vem trabalhando nessa zona de alta. Então, quando ele de fato rompe essa faixa, essa zona de preço dentro do gráfico, essa zona toda aqui, ela é o order block, ela é o bloco de ordem. Ordem de quê? Quem está fazendo essas ordens? O institucional. Dentro dessas zonas, né, é onde o institucional está aportando dinheiro e aí de fato faz o gráfico subir, né? Então, sempre quando o gráfico rompe, né, quando ele inicia aquela alta ou inicia aquela baixa, a gente tem a zona de order block, seja de compra ou seja de venda. Aqui embaixo é a zona de OB de venda, de compra. Então, basicamente, quando o preço retornou a esse ponto, né, eu fechei minha operação aqui. Quando ele retorna a esse ponto, o que acontece?
Ele tocou uma vez, ele tocou duas vezes, ele quebrou a estrutura aqui, quebra a estrutura aqui e na abertura do mercado ele dá esse gap. Quando ele dá o gap, né, o que ele faz? Ele volta para retestar essa zona de gap. Então, quando ele voltou para retestar essa zona, na hora que ele rompe, né, na hora que ele rompe aqui 50% dessa estrutura aqui, eu fiz a minha entrada, né? Meu stop poderia ter colocado um pouquinho mais para baixo, poderia, mas arrisquei um pouco mais e coloquei o meu risco retorno um pouco mais apertado aqui. E aí, aonde que é o alvo, né? Porra, o alvo é na zona de order block de venda. Por quê? Porque o preço ele anda no gráfico de zona de order block de compra para a zona de order block de venda e vice-versa. Ele não vai direto para lá, né? Ele vai, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai e ele vai, uma hora ele chega lá. Então, você vê que pegou, ó, exatamente aqui, ó, exatamente aqui, mas não é sempre que isso acontece, né? Então eu acabei preferindo colocar esse alvo um pouco mais abaixo, beleza. Poderia ter saído com mais lucro? Poderia, mas acho que 41 mil é um bom resultado. Então eu acabei colocando meu alvo aqui embaixo, né? E um detalhe muito importante também é a Fibonacci, a extensão de Fibonacci, né? Que é essa ferramenta aqui. Então, a partir do momento que ele veio dar o reteste aqui, né? Aqui é o reteste, ó. Ele dá um toque uma vez, ele volta para fazer o reteste dentro da zona de order block, né? Quando ele dá o reteste, ele vai voltar, vai fazer uma outra correção para poder iniciar de novo. Então, quando a gente traça Fibonacci, a gente precisa justamente disso. A gente precisa do fundo, desse reteste e o rompimento, né, desse último topo. Como que a gente vai saber aonde que o preço vai tocar, né? Onde que ele vai chegar? A Fibonacci por extensão, sempre da base até o topo, né, o primeiro topo. E esse nível 0 da ferramenta no reteste, no fundo do reteste. E ele vai dar esses níveis, né, que já estão aqui configurados, esses níveis aqui. E foi exatamente isso que eu usei aqui. A partir do momento que o preço deu o primeiro toque, né, aqui embaixo, fez o reteste, eu já tracei a base aqui, a segunda parte da ferramenta aqui e a base da ferramenta aqui no reteste. Estiquei para o lado, né, o nível 2 aqui deu até um pouco mais abaixo, né, mas eu acabei subindo mais um pouco para ficar um pouquinho mais abaixo dessa zona aqui e foi lá, ó. Então essa operação aqui, ela foi, se eu não me engano, eu tava 6 dias posicionado. Deixa eu ver aqui. Quase 7 dias posicionado. Um swing trade aqui maravilhoso. Colocando na conta 8k dólares. Olha aí, ó. Profit 8k dólares. Família, basicamente aí usando supply e demand, né, zona de oferta e demanda. Toda essa faixa aqui, ó. É zona de oferta e demanda. Basicamente com um indicador só. Se eu tirar aqui os desenhos, só tem um indicador, que é a EMA 200, né? Na verdade tem dois, né? Tem essa bolinha amarela aqui que é o cruzamento da EMA 9 com a 20, né? E os desenhos aí. Família, operacional simples, leitura clara.
Você vê que o meu próprio gráfico não tem nem cor, porque não é cor que determina nada, né? É a própria quebra da estrutura. O preço está subindo, quebrando os topos, alta. O preço tá caindo, quebrando os fundos, é baixa. Quebra de estrutura. Então é isso que vai de fato fazer com que você consiga ler o mercado da forma correta, né? Você vê que ele sai de uma zona de order block de compra e ele vai aonde? Para a zona de order block de venda. Então é basicamente isso que o preço faz todos os dias, né? Dentro do mercado e em qualquer time frame. Em qualquer time frame ele vai fazer isso, desde o menor até o maior, né? E é paciência, paciência para você deixar o trade rolar. Você vê que aqui, ó, quase fui estopado aqui. Você vê que ele veio e entrou para dentro da zona de stop, nesses 2 pontos aqui, mas é o risco retorno, né? Beleza, família? Operacional aqui básico, basicamente order block, né? Order blocks aí e a quebra da estrutura. O preço deu 2 toques na zona de order block e já iniciou aí a alta para voltar para dentro da zona de order block de venda lá em cima. Beleza, família? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Vambora!